pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal, é o Lenda em Movimento na Pista. Estamos aqui para dar continuidade à análise de Porto Seguro. Dessa vez vamos avaliar o resultado do primeiro trimestre de 2025 e vem comigo na tela para mostrarmos os resultados. Lembrando, usamos o Fundamentei como base para visualizar os resultados e Porto Seguro vamos avaliar hoje. Nós iremos avaliar apenas a apresentação de resultados, porque o press release ele é muito tenso. Confesso para você que eh, não, não vamos ver aqui o press release hoje. Mas vocês vão entender por que eu vou abrir só uma parte do press release. Eu senti falta na apresentação, porque a apresentação deles é bem completinha. Então, vamos aqui na central de downloads. Essa central tem aqui algumas coisas, tem aqui a apresentação e o release que nós vamos abrir. Então, essa daqui é a apresentação de resultados. Para entender Porto Seguro, vocês precisam entender que a Porto Seguro a gente viu isso muito bem no vídeo institucional. Eu vou deixar aqui, ó, o card, ó, agora, na apresentação institucional da empresa. E a Porto Seguro é uma composição de resultados. O que significa? Que ela tem frentes de negócio, ou seja, diferentes linhas de negócio que ela atende e ela vai muito bem em todas essas linhas de negócio. Talvez só serviços não é uma linha tão relevante assim, mas contribui para o resultado final. Então, ela tem a frente de saúde, bank, auto e serviços. São 4 frentes. Então, por isso que nós não vamos ver o press release, ele vai detalhar essas 4 frentes, a receita dessas 4 frentes. A gente não tem um tempo hábil para isso. Eu queria fazer um vídeo mais curto, eu sempre prometo isso. Mas vamos lá para os resultados do primeiro trimestre de 2025. Uma coisa legal da apresentação deles é que, em vez de trazer pessoas de fora, modelos, eles pegam, aparentemente não, eh, são pessoas que trabalham com a Porto Seguro. Então, esse cara é o Robson, gerente comercial, que está há 13 anos na Porto. Ele vai trazendo essas imagens dessas pessoas para compor a imagem aqui e deixa a imagem mais, diria, deixa a apresentação mais amigável, porque são pessoas que trabalham com a Porto e aparecem aqui na demonstração de resultados. Bom, então, consolidado da empresa está aqui, todas as frentes estão reunidas aqui. Quais são os números mais importantes? 10 bilhões de receita, o número veio 15% superior ao primeiro trimestre de 2024. 832 milhões de lucro líquido, 28% de variação, um retorno sobre patrimônio muito expressivo de 24, quase 24%, mais 3 pontos percentuais. Aqui nos indicadores que a empresa considera muito importantes, né? O número de clientes são 18 milhões de número de clientes. Lembrando que isso é muito relevante, né? Vamos pegar aqui para o país, né? Bom, a empresa possui aí 18 milhões para 220. Ela possui aí 8% da população como cliente. Então, a empresa ainda tem muito para crescer em todas as frentes, né? Então, fez 32 bilhões de número de negócios e o NPS dos corretores, né, veio em 88 pontos. Número muito, muito bom. Aqui, aqui é aquilo que eu estava explicando, são as frentes. Então, existe a frente de Porto Seguro, onde a maior parte do resultado vem dos veículos, vem dos automóveis. Tem a frente de saúde, que é, é como um plano de saúde que nós conhecemos de forma convencional. Tem a frente de Porto Bank, então cartão de crédito, financiamento e por aí vai. E tem a frente de Porto Serviço. Essa frente cuida mais de um serviço prestado. Por exemplo, o carro quebrou no meio da rua, eles vêm e conseguem te dar uma nova chave, ou eles fazem serviço dentro da sua casa e por aí vai. Então, todas as frentes possuíram alguns indicadores de sucesso aqui. No Porto Seguro, nós tivemos itens e negócios com 15% de variação, foram 17,3 bilhões de itens negociados, 53% de sinistralidade, o número veio
2,5 pontos percentuais aqui. Nós já explicamos o que que é sinistralidade lá no vídeo anterior, né? 360 mil beneficiários por saúde. Esse número veio positivo em mais 139 mil no seguro-saúde, mais 221 mil no odonto. Então veio um número muito bom. E a sinistralidade caiu aqui, né? Na saúde, a sinistralidade é maior e o que acontece aqui é que é aquela questão do reembolso, né? A sinistralidade aqui é quando você tem que pagar o seguro, tem que pagar o carro que a pessoa perdeu, né? Retira do seu prêmio e isso vira sinistralidade. Então, aqui na saúde, o número é maior e ele talvez seja até um pouco mais preocupante, porque está existindo uma grande crise assim, no setor de saúde, mas a Porto Seguro está conseguindo administrar bem, inclusive o número caiu. Aqui no Porto Bank, a receita veio em quase 30% superior. Eu não entendi o que isso significa, tá? Vocês me perdoem, mas aqui no Porto Serviço, 113 milhões de EBITDA, número que cresceu 19%, uma margem de 16,9%, cresceu também essa margem. Então, no geral, nós vemos que a empresa teve resultados muito excelentes em todas as frentes de negócio. E aí, ela vem separando a receita por linha de negócio. Então, de longe, nós vamos entender que a frente de seguro é a mais relevante da empresa. A receita variou mais 6%, então a receita veio em 5,4 bilhões. Eh, a frente de saúde está crescendo bastante, junto com a frente de banco da Porto Seguro. Ambas cresceram aí, eh, em uma cresceu 35%, e a outra cresceu 29%. E a frente de serviço cresceu aí 10%. Eh, então a frente de serviço é a que menos cresce e é a menos relevante da empresa também. Aqui o ROI ele está acima de 22% em todas as unidades de negócio. Esse é um número muito expressivo. O Porto Saúde está com um ROI de 40%, número muito bom. Então esse número acaba puxando a média para cima, né? Aqui eles até calculam um ROI sem excesso de capital, ele está em 27%. Então assim, não todas as operações da Porto Seguro têm excelente retorno sobre patrimônio próprio. Isso, eh, isso revela que a empresa tem um indicador excelente de retorno sobre patrimônio, revela o quão a empresa é boa em gerar receita, em gerar crescimento. É que a distribuição do lucro líquido, né, nós já vimos isso lá atrás, a maior frente está concentrada dentro dos seguros. Existem seguros dentro de saúde, banco e serviço, mas o lucro líquido, na verdade, aqui é a distribuição, né? A maior parte vem do, do- da parte de seguro mesmo, depois banco, depois saúde, né? Interessante que saúde dá menos lucro do que banco, de forma proporcional. É claro, o negócio de banco é muito mais rentável, né? E aqui o lucro líquido, seguindo aqui na receita, né? E eh, aqui no primeiro trimestre de 25. Então vamos tentar entender um pouquinho a dependência do setor de seguro, ela está diminuindo. Nós vimos isso lá atrás, na prestação institucional, e a relevância que saúde está tomando, a relevância que banco está tomando, está ficando mais interessante, então torna a receita mais equilibrada e independe mais assim de seguros, né? Então, essa foi a mudança aqui. Nós vimos o lucro veio crescendo mais 28%, já vimos esse número lá também. E aqui um pouco do resultado financeiro, né, as aplicações financeiras. Isso eu vou mostrar um pouquinho melhor lá no release de resultados, porque aqui não veio um número tão bom assim, mas, né, é aquele padrão que nós vimos, a empresa, aplica aqui a juro nominal e juro real, tem aqui um pouco em pós-fixado, um pouco em ações, e ela veio com um resultado muito bom, de variação aqui na carteira, tá. Então, vou mostrar isso com mais detalhes lá no press release. Então agora, o que eles vão começar a fazer? Eles vão mostrar o resultado por vertical. Então vem a vertical primeiro, a mais relevante, por seguro, e depois eles vão mostrando as outras.
Aqui ele mostra os seguros auto, patrimonial e vida, como foi, a distribuição de receita. Como vocês sabem, auto tem muita relevância de receita, é a principal frente de negócio da Porto Seguro, e depois vem, as outras frentes bem maior, né, em receita que isso, mas todas as frentes cresceram, né. Talvez a frente de negócio de auto aqui não cresceu tanto, mas, eh, a receita aqui veio mais 6%, comparado com o trimestre de 24, já veio numa comparação muito boa aqui, pra Porto Seguro. A sinistralidade, ela, aumentou apenas em auto e em vida, mas no patrimonial decresceu um pouquinho. O patrimonial aqui tem até um uma questão, acontecendo, que aconteceu no ano passado, que foi a questão do Rio Grande do Sul. Então afetou um pouco a sinistralidade aqui, mas, eh resultados muito tranquilos aqui para Porto Seguro nessa frente. Aqui o resultado líquido, né, e rentabilidade. Então, a rentabilidade veio um pouquinho, decresceu um pouquinho aqui, né, mas aqui no segundo trimestre teve um impacto aqui das chuvas, né, no Rio Grande do Sul. Eh, então, o ROI ele caiu um pouco, veio em 313 milhões o lucro líquido. Deve ter alguma frente que aumentou um pouco o custo, podemos ver isso detalhado lá no press release, mas não vamos ver. Mas aqui, a distribuição de resultado de subscrição, ela vem maior dentro da frente de automóveis, né. E aí as vidas, né, agora a gente passa para a frente de Porto Saúde. eh, o Porto Saúde tem crescido muito no número de beneficiários. Então, no primeiro trimestre de 24 era 562 milhões, agora é 712 milhões prêmios emitidos, né. E aqui o número de beneficiários, né, aqui tem milhares, então 1.870, eh 1.872 beneficiários contra 1.371, então é um número que está crescendo, né, ano contra ano. Então é isso mesmo, mais de 140 mil vidas seguradas na frente de saúde da Porto. A receita veio em 2 bilhões e o lucro líquido veio em 180 milhões, um lucro líquido que veio 70% superior com o primeiro trimestre de 24. Então aquilo que nós estávamos vendo lá atrás, a representatividade da frente de alto está diminuindo, porque saúde e banco estão crescendo bastante dentro de Porto Seguro. E aqui a rentabilidade, né, sem o que falar, a rentabilidade veio muito forte nesse resultado. Existe um impacto de oncoclínicas aqui, né, mas eu queria entender mais sobre isso. Impacto não recorrente. Ah, tá, teve um fechamento de transação com oncoclínicas, beleza. Mas, o resultado aqui veio excelente, né, não tem jeito, muito forte o resultado, um retorno sobre patrimônio muito expressivo. E aqui a sinistralidade, né, a gente vê que a sinistralidade dentro da frente de seguro, de saúde, eh, ela é maior. Então, aqui ó, então caiu aqui 1,9%, mas costuma rodar nesse número mesmo, 20, 30%. Então a sinistralidade aqui, ela não é tão baixa quanto lá no automóveis, que é 50%. Então, eh, aqui saúde mais odonto, né, caiu também 1,6, então não é odonto que é responsável pela sinistralidade tão alta, é geralmente seguro-saúde. E aqui os resultados do banco, né, resultado do Porto Bank, 5 milhões de negócios, 35 pontos de NPS e mais 29% no lucro líquido. Já tínhamos visto esse número lá atrás. E aqui o resultado sobre patrimônio veio em linha, né, resultado sobre patrimônio maior inclusive que alguns bancos, né. Acho que nem o Itaú consegue ter um retorno sobre patrimônio desse jeito aqui, mas a gente vai ver que, comparado com bancos, o Porto Bank pode melhorar ainda mais, com certeza deve trazer esse resultado para frente, né, mas é uma linha de negócio, uma vertical que acompanha com muito resultado para a empresa de forma positiva. Aqui a receita, né, a receita, eh,
A receita financeira líquida, ela veio aqui em 711 milhões, e ela veio em 926 milhões agora no primeiro trimestre de 25. E o índice de eficiência continua aqui bem em linha com o que já vinha nos meses anteriores. Carteira de crédito cresceu, né, principalmente à frente de cartão de crédito. Financiamento ainda está tímido, empréstimo ainda está tímido, mas são áreas que a empresa já anunciou eh, que tende a crescer mais, tanto que o market share da empresa aqui é muito pequeno ainda, né. Então, a empresa tem mercado para explorar, é um mercado competitivo, com certeza, mas tem número para ganhar aqui, com toda certeza. E que o índice de inadimplência do lado, né, eh o Porto gosta de comparar com o mercado, né, pra falar que está abaixo, mas se formos comparar com o banco, está muito acima ainda. Esse índice precisa cair ainda mais para ser um bom índice, mas, segundo eles, é um bom índice comparado com o índice geral de mercado. Mas se for comparar com o banco, o índice de inadimplência deveria estar rodando nos 4, 3%, né, 3%, 4 ainda é ruim, né, mas 3% seria o aceitável, seria o melhor dos mundos aqui. Imagino que lá na frente nós vamos ter esse número girando na casa desses 3%, como é o sonho, né. Bom, e aqui à frente de serviço, foram 771 mil atendimentos para automóveis, então a maior parte de atendimentos vai para frente de automóveis, então é guincho, essas coisas todas, né. 693 mil foram atendimentos para residência e empresa, então aqueles atendimentos de cano estourado, de troca de torneira e por aí vai. Então, eh, essa é uma frente que, eh, que não é tão relevante assim no negócio, né, podem ver pelo número, né. Mas o número que cresceu aqui mesmo assim, né, e tem um bom NPS também, então a galera recomenda muito esse tipo de serviço que a Porto Seguro ela oferece. E aqui o resultado, né, da frente de de Porto Serviço, né, retorno sobre patrimônio também veio muito bem, né, não tem jeito. Hã, e aqui as projeções para o ano, né. Então ela e aí, ver a maioria dos índices variando dentro desses mínimos esperados, né, nada de novo, assim, sob o sol. Eh, aqui já observou, né, aqui também eu acho que imagino que ela já observou isso. hã, Total vertical, acho que, mais ou menos aqui perda de crédito, né, de eficiência tá já dentro do esperado, a sinistralidade vertical já tá dentro do esperado, né. Já está até menor que o índice esperado. Esse total vertical, ela espera aí quase 3 bilhões, né, imagino. Índice de GII vertical, resultado financeiro, ela espera esse número e uma taxa de efetividade de 30 a 34%. Então, são projeções, né, e aqui um pouco de como a empresa ela se comporta nos mercados, né. Então, já vê que ela tem aqui uma certa liderança em consórcios, cresceu muito, né. Eh, tem a questão aqui do residencial que cresceu bastante, o automóveis que até decresceu, mas não foi, uma perca de mercado assim, né. Eh, que a fiança, então, a empresa tem aqui alguns aqui no cartão de crédito, né, market share de 2,6%, a market share que pode crescer muito. O lance lá da saúde que tem crescido bastante e o Vida, né. Então, a empresa tem muito, muito, muito mercado para assumir ainda, muito mercado para ganhar. Então eu imagino que a empresa continuar trabalhando desse jeito que ela está trabalhando, ela vai conseguir rentabilizar muito bem sobre os seus resultados, continuar crescendo os seus resultados como já tem acontecido para todas as frentes, né. Que vem as questões e, um aviso legal e acaba. Então, essa foi a questão de Porto Seguro, tá. Então, vamos ver aqui uma coisa interessante no press release que eu quero mostrar para vocês, que é na DRE geral, tá.
E o que eu estava falando para vocês, ó, aqui, ó, aí ele vai detalhar todas as frentes, né. E se você quiser ver mais detalhes, aqui você vai ter, mas, né, eu acho que é muito grande, a gente não tem esse tempo, assim. Eu queria fazer um vídeo bem mais curto dessa vez. Mas quero mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, a receita total aqui, ó, em 9 bilhões contra 8 bilhões, uma variação de 14%. Claro que tem alguns prêmios que ficam retidos, né? Aqui, revela que a empresa tem muitas despesas, né? Essas despesas estão todas crescendo de acordo com a receita lá em cima, então tá tudo ok. Então, quanto mais a empresa vende de seguro, em todas as frentes, mais ela tende a gastar de forma operacional e administrativa, mas são crescimentos que eu vejo até que meio assim, meio em linha, né? O resultado operacional, o lucro operacional veio com uma variação de 3%, mas aqui que vem a mágica, né? Eh fala assim: "Não, mas como que o lucro líquido ele cresceu 27%?" Por conta do resultado financeiro, eh, e patrimonial, que veio aqui numa variação de 68%. Então essa linha aqui específica, né, talvez esteja pequeno para vocês, né. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Agora sim vai dar para vocês verem. Então, o que eu estava falando era, o lucro operacional veio 3% acima. Como é que o lucro líquido ele vem 27% acima? Isso está explicado justamente por essa linha aqui, ó, que é muito importante para a empresa, porque o que que o seguro, uma empresa de seguro faz? Ela cobra os prêmios, ela pega os prêmios e o que ela não tem que pagar de sinistro, ela aplica de forma financeira. E ela teve uma receita proveniente que cresceu 68% nesse trimestre contra trimestre. Então isso certamente contribuiu para o resultado, aqui na frente. E aí a gente vê o lucro líquido estacionando em 872 milhões, que veio 27% acima, porque a empresa tem essa gestão inteligente dentro, do seu resultado financeiro, dentro da sua aplicação. Então, é uma empresa que roda muito bem aqui nessa linha, e aí, dá esse salto no ROI, né, mas esse salto no ROI vem explicado principalmente por causa da frente de seguros, tá. Então, eh, não tivemos eventos extraordinários aqui, né, então o lucro líquido veio recorrente, veio nos mesmos parâmetros. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Aqui eles mostram até o lucro líquido por frente, né. Eh, quem teve mais crescimento certamente foi saúde, com uma variação de 70%, um ROI que veio acima, muito acima também. Mas é isso. Porto Seguro é isso. Vamos nos preparar para escrever o comentário e ó, é até difícil reunir aqui comentários, eh, mas vamos tentar. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer essa análise também, né. Bom, qual que é a nota, né? Nota é 5 com toda certeza, empresa muito excelente na geração de resultados, não tenho o que falar, empresa que tem aqui várias formas de ganhar dinheiro diferentes, não tem jeito, empresa muito interessante. Vamos olhar aqui a questão do retorno sobre patrimônio próprio, né, de retorno sobre a cotação. Em 10 anos nós teríamos retorno de 17% ao ano, né, variação de 364% acima. Então, retorno histórico aqui, ó, que um dia está assim, mas em 20 anos 20% anualizado, né, número muito expressivo, né. Aquilo que eu gosto muito de mostrar para vocês, cotação seguindo o lucro, então a cotação aqui era R$ 3 em 2008, acho que foi esse ano que ela abriu o capital, né, eh, e o lucro líquido de 379 milhões, e aí se você comprasse aqui, você teria sua cotação em R$ 53, lucro líquido de quase 3 bilhões aqui no ano de 2025, né, resultado muito excelente, não tem jeito, eh, e esse é um número interessante, né, aqui se você quiser ver pelo lucro por ação, né, mesma coisa, né, crescente também, né.
a ação que saiu de 33 centavos para R$ 4 por ação. Muito interessante. E aqui falar, né, uma empresa que consegue crescer sua receita desse jeito, 8% ao ano, mais de 150% na variação, empresa que consegue ter crescimento do EBITDA, tem pouca depreciação e amortização, não é uma empresa que faz muitas aquisições, né, não é uma empresa desse perfil. Resultado financeiro sempre muito bem gerido, né, interessante. Aqui os impostos, cresceram, beleza. E o lucro líquido que saiu de 876 milhões em 2014 para 2 bilhões 875, né, até agora no acumulado, né. Uma receita crescente, margem líquida boa, né, de 8%, empresa que nem tem dívida direito, tem um retorno sobre patrimônio muito bom, roda aqui um fluxo de caixa livre interessante, tem um capex, que não é tão alto assim, a empresa tem tranquilamente um capex tranquilo mesmo, porque é uma empresa que precisa investir tanto assim, e distribui proventos aqui de uma certa regularidade. Vamos dar uma olhada aqui no trimestral, para visualizarmos aqui a comparação do terceiro trimestre, né. Então, o que eu estava mostrando para vocês, né, olha o resultado financeiro como ele deu um salto, né. Então, isso aqui contribuiu para um lucro maior, ainda maior lá, né, porque no operacional a empresa teria perdido. Mas, eh, isso é interessante de uma empresa de seguros, né, principalmente aqui no Brasil. Ela ganha com o prêmio emitido, com essa diferença, mas ela também ganha com a aplicação financeira, isso que é interessante. A margem líquida veio parecida, né, apesar disso. A receita veio aqui crescente mesmo, EBITDA também, ó. Mas eu acredito que o resultado financeiro fez muita diferença para a empresa lucrar essa diferença toda, né, porque a margem subiu um ponto percentual. E aqui, eh, caixa mantém a mesma coisa praticamente, caixa livre veio aqui em menos 6 bilhões, 6 bilhões? 6 bilhões negativo, mas super tranquilo, empresa super tranquila de avaliar, né. Vamos olhar aqui, ó, no já olhamos, né, o lucro por ação crescente, né, por ação aqui, e olhar o anual mesmo, anual saiu de 1,4 para 4,3, então empresa que super gera valor para o seu acionista, não tem jeito, empresa muito interessante, tá. Vamos para o nosso clássico comentário, dessa vez eu vou fazer diferente, antes eu escrevia junto com vocês, agora eu escrevi e vou trazer só o consolidado, né. Então, avaliamos a apresentação institucional e os resultados do primeiro trimestre. Nós Eu gostei muito das apresentações, achei as apresentações muito claras, muito objetivas, deu super para entender como a empresa funciona, e nós vamos ver o resumo do resultado do primeiro trimestre de 25. A receita total cresceu 15% sobre o primeiro trimestre, resultado muito forte, né. O lucro líquido cresceu 28%, mais que a receita, né, em número muito consistente também. As frentes de saúde e banco com crescimentos muito expressivos em seus resultados, especialmente saúde, né, que veio com um retorno sobre patrimônio próprio muito alto, muito bom. A dependência que a companhia tinha com resultados de alto já está deixando de existir por causa do crescimento forte em saúde e banco. Isso deixa as receitas e lucros mais equilibrados entre as frentes, então deixa de ter aquela dependência no seguros de alto, que era o maior representatividade de receita da empresa, e agora saúde e banco está ganhando relevância e trazendo mais equilíbrio entre as receitas e lucros da companhia, né, isso é muito bom. Porto Saúde com ótimo crescimento no número de clientes e retorno sobre patrimônio muito forte, muito absurdo. Crescimento no resultado financeiro de mais 70% contra o primeiro trimestre. E isso explica o salto, né, foi saldo, salto no lucro líquido, que não teria se fosse apenas pelo resultado operacional. Essa linha é muito importante para Porto Seguro como um todo, e puxada aí principalmente pela frente de auto, pela frente de seguro, que consiste aí dos prêmios, emitidos. Eh, e o sétimo destaque, a empresa tem muito, muito o que explorar de mercados ainda, né. Mercados como cartão de crédito, a própria frente de saúde.
própria frente de seguro de vida, consórcios, ainda é muito pequena dentro da Porto Seguro, tem muito espaço para crescer. Então, eu ainda vejo muito a empresa crescendo suas linhas de negócio de receitas, de lucro, porque eh ela tem uma participação muito pequena nesse mercado. Então esse é um destaque muito interessante. E sem que falar de Porto Seguro, né, impressionado como ela consegue ganhar dinheiro em tudo que ela se propõe a fazer, todas as frentes que ela se propõe. Possui um ótimo retorno sobre capital próprio, tem boas apresentações, merecidamente está em terceiro lugar aqui no ranking do Fundamentei de melhores ações listadas em nossa bolsa, porque tem um resultado muito expressivo. É uma empresa que tem uma linha de negócio de trabalho muito interessante. Tá? Então, essa foi a análise de Porto Seguro. Comenta aqui embaixo o que você achou desta análise, deixa um comentário, se inscreva no canal e curta este vídeo para ajudar mais pessoas a entenderem sobre Porto Seguro e futuramente decidirem se vale ou não a pena investir em Porto Seguro. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!